Boa tarde, turma! Hoje a nossa aula é de língua portuguesa, então peguem os seus livros, abram na página 118 até a página 123, coloquem aula e a data de hoje. Hoje vamos aprender sobre os sinais de pontuação. Existem vários sinais de pontuação que são muito importantes na formação de uma frase de um texto, mas hoje eu vou apresentar apenas 3 sinais de pontuação que são muito importantes. São eles: o ponto de interrogação, o ponto de exclamação e o ponto final. Agora, eles irão fazer uma apresentação para vocês, onde eles irão passar todas as informações importantes sobre o uso de cada um deles, tá? Então, prestem bastante atenção, que é muito importante vocês saberem o momento certo de usar o ponto de interrogação, o ponto de exclamação e o ponto final. Olá, eu sou o ponto de exclamação. Sou utilizado em frases que expressam emoções, como desejo, alegria, espanto, raiva, admiração, entre outros. Vou dar alguns exemplos de frases exclamativas. Que belo dia de sol! Quem me dera ficar em primeiro lugar! Que desgraça! Estou furioso com você! Em frases imperativas, quando expressamos ordem, pare imediatamente com esse barulho. Saia agora. Em interjeições, quando expressam tristeza, alegria, dor, espanto, alívio, raiva, entre outros. Frases com interjeições. Ufa, que alívio! Ai, cortei meu dedo! O ponto de exclamação também pode ser utilizado com outros sinais de pontuação, como o ponto de interrogação. Isso serve para realçar a expressividade do discurso. Por exemplo, como isso foi acontecer? Eu estou perguntando e ao mesmo tempo estou exclamando. O que será de nós? O ponto de exclamação pode aparecer duplicado ou triplicado para enfatizar ou intensificar o sentimento que está sendo expresso. Sim, sim, gritaram as meninas, cheias de alegria. Amei! Contem comigo, que ideia fantástica! Bom, eu já me apresentei, agora é a vez do ponto de interrogação. Olá, eu sou o ponto de interrogação. Sou um sininho muito questionador. Sou utilizado em frases que fazem alguma pergunta. Por exemplo, qual será a aula de inglês? Qual a importância da água no planeta? Quem você pensa que é para me tratar assim? Mais uma vez, você não fez o que eu te pedi. Bom, basicamente é isso. Eu sou o ponto de interrogação. Até mais! Olá, eu sou o ponto final. Sou utilizado para terminar uma ideia ou discurso. Sempre apareço no final das frases afirmativas ou negativas, marcando uma pausa mais longa. Temos aqui exemplos de frases afirmativas. Ontem fui ao dentista. Meu pai gosta daquela cantora. O vidro da janela está muito sujo. Claro que eu pedi ajuda. Exemplos de frases negativas. Ontem eu não fui ao dentista. Meu pai nunca gostou daquela cantora. O vidro da janela nem está muito sujo. Eu jamais pedirei a sua ajuda. Além disso, o ponto final, posso ser usado para indicar abreviaturas e siglas. Temos aqui alguns exemplos de abreviatura. Abreviação de dona, abreviação de senhor, abreviação de página e a sigla de Organização das Nações Unidas. Na matemática, o ponto final é utilizado também para indicar uma multiplicação. Por exemplo, 2,3 é igual a 6. Lê-se, 2 vezes 3 é igual a 6. Espero que tenham entendido qual é a minha utilidade. Até mais! Agora eu vou contar para vocês a história que mostra a importância da pontuação. Então, dependendo da pontuação que você usar, o seu texto, a sua frase, ela transmite para a pessoa que está lendo
muitas das vezes, algo que você não quis que ela interpretasse. Então, tome muito cuidado na hora de usar a pontuação. E quando você também não usa a pontuação, você faz com que o leitor interprete a sua frase ou seu texto da maneira que ele quiser. Então, sempre que for fazer uma frase e também a produção de um texto, use corretamente as pontuações, porque elas são muito importantes. Então, vamos lá. O nome do texto é O Mistério da Herança. Um homem rico estava muito mal, ele estava muito doente. Dono de uma grande fortuna, ele não teve tempo de fazer o seu testamento. Lembrou nos momentos finais que precisava fazer isso. Então ele pediu um papel e uma caneta. Só que, com a ansiedade que estava para deixar tudo resolvido, acabou complicando ainda mais aquela situação, pois deixou um testamento sem nenhuma pontuação. Veja como ficou o testamento dele feito sem nenhuma pontuação. Deixo meus bens para minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Nossa, que confusão, não é verdade? Tem como entender o que esse texto está tentando transmitir para a pessoa que está lendo? Esse testamento está bem claro, sem o uso da pontuação? É muito complicado fazer uma leitura de um texto onde não tem pontuação, onde não tem um ponto de interrogação, o ponto final, a exclamação, a vírgula, que também é muito importante na produção de um texto, de uma frase. Então, na hora de fazer uma produção de texto e uma frase, use corretamente a pontuação necessária para aquela frase. Então, dando continuidade ao texto. Infelizmente, ele não conseguiu colocar a pontuação correta, pois, como ele estava muito doente, ele acabou morrendo. E agora? Para quem será que ele deixou toda a sua fortuna? Eram 4 concorrentes, né? É o sobrinho, a irmã, o padeiro e os pobres. Então, esses herdeiros fizeram o seguinte: cada um pontuou o testamento da maneira que quis. Então, quem começou a pontuar foi o sobrinho. O sobrinho fez a seguinte pontuação. Ele fez assim, ó: deixo meus bens para minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Logo em seguida, a irmã chegou e também pontuou o testamento. Ela fez da seguinte forma: deixo meus bens para minha irmã, não ao meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. E logo em seguida, o padeiro, todo esperto, veio e também pontuou da sua maneira. Ele fez assim: deixo meus bens para minha irmã? Não, a meu sobrinho? Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. E imediatamente vieram os pobres e também fizeram a pontuação do testamento. E eles fizeram assim: deixo meus bens para minha irmã? Não, a meu sobrinho? Jamais será paga a conta do padeiro? Nada dou aos pobres. Vocês conseguiram perceber a importância da pontuação? Espero que tenham aprendido, pois dependendo da pontuação que você usar em uma determinada frase, ela vai trazer um sentido. Então, tome muito cuidado na hora de usar uma pontuação, pois cada pontuação, cada sinal de pontuação traz um sentido para a frase e também dentro de um texto. Agora, vamos ver se você realmente aprendeu
a usar os sinais de pontuação. Sinais de pontuação. Temos o ponto de interrogação, o ponto de exclamação e o ponto final. Vou mostrar uma frase onde não tem nenhuma pontuação. Farei a leitura e darei um tempo para você perceber qual dessas 3 pontuações está faltando na frase. Espero que você consiga acertar. Então, primeira frase. Maria é uma aluna muito dedicada. Pensa, qual desses 3 sinais de pontuação está faltando nessa frase? Muito bem, é o ponto final. Maria é uma aluna muito dedicada. Esta frase, ela está afirmando que a aluna é muito dedicada. Então, toda vez que você quiser trazer uma afirmação dentro de uma frase, você usa o ponto final. Qual a sua idade? Qual sinal de pontuação está faltando nesta frase? É o ponto de interrogação, exclamação ou ponto final? Muito bem, é o ponto de interrogação, pois está sendo feito uma pergunta. Qual a sua idade? Você vai usar o ponto de interrogação toda vez que você quiser fazer uma pergunta. E toda vez que você vê o ponto de interrogação, é preciso você fazer a leitura de modo como se estivesse fazendo uma pergunta. Última frase. Oba! Adoro sorvete. Qual sinal de pontuação está faltando nessa frase? Ponto de interrogação, exclamação ou ponto final? Muito bem, é o ponto de exclamação. Ele está passando uma emoção para quem está lendo. Oba! Adoro sorvete. O ponto de exclamação, ele é usado para dar uma ênfase na frase, para transmitir qualquer emoção, seja ela uma alegria, uma tristeza, um espanto, um susto, qualquer tipo de emoção, até mesmo uma saudação, como bom dia. Você usa o ponto de exclamação. Então, agora que vocês aprenderam sobre a importância de usar esses 3 sinais de pontuação, caprichem nas atividades. Tchauzinho e até a próxima aula!